Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo nesse culto maravilhoso, culto de testemunhos de quarta-feira. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar ministrando mais uma vez a palavra para os irmãos, mas antes de eu ministrar, eu queria fazer uma oração, então que você aí da sua casa possa orar comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento, Jesus. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que está assistindo, Senhor, essa mensagem, está assistindo esse culto. Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, nesse momento, para que eu possa ser usada, Senhor, pelo Senhor, para poder falar para o Seu povo, Jesus. Que essa mensagem, Senhor, possa alcançar as pessoas que estão abatidas, que estão cansadas, que estão precisando dessa palavra, Senhor. E que não seja a minha voz, que não seja a minha palavra, mas que seja a palavra do Senhor, Jesus. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Então, a mensagem que eu quero ministrar nessa noite está lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, que diz: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, eu não seria servo de Cristo. O Senhor tem ministrado no meu coração durante esse período de quarentena, durante essas semanas, sobre ouvir a voz de Deus. Não se importar com o que as pessoas, com o que é a sua voz interna, com o que o inimigo diz que você é, o que as pessoas dizem que você tem que fazer, mas buscar apenas a aprovação de Deus e ouvir a voz do Senhor. E querendo ou não, todo mundo é movido por alguma voz na sua vida, por o que você tem que fazer, para o que você acredita, para as coisas que você busca, para os seus objetivos. Você pode ser movido pela sua própria voz, você pode ser movido pela voz das pessoas, pela voz de Deus e pela voz do inimigo, enfim. Mas como cristãos, a gente precisa ser movido pela voz de Deus. E a gente precisa silenciar todas as outras vozes da nossa cabeça, as vozes das outras pessoas, para que a gente possa ouvir e ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado pela palavra e ser guiado por o que Deus tem na nossa vida. Os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos, e quando a gente abandona as nossas vontades, as nossas escolhas, e a gente passa a ser movido pela voz dele, coisas maravilhosas podem acontecer na nossa vida. A gente pode viver coisas que a gente nunca imaginou viver. Então eu queria falar sobre isso nessa noite com os irmãos. E lá em Gálatas, nesse contexto, Paulo vai falar sobre isso porque ele estava atacando o falso evangelho que estava sendo pregado. Então, ele estava falando que só existia um evangelho e que as pessoas da galáxia estavam sendo levadas a acreditar no outro evangelho que estava sendo pregado, mas Paulo deixa bem claro naquele pedaço daquela carta que só existe um evangelho. E isso não é muito diferente do que acontece hoje, porque muitos pastores, muitos pregadores, às vezes a gente mesmo, a gente fica querendo mudar o evangelho, querendo mudar o que a palavra de Deus diz, querendo ditar o que é pecado e o que não é pecado. Não importa o que as nossas palavras dizem sobre o que é o evangelho, porque tudo o que Deus quer que a gente saiba está bem aqui. O que é pecado não é o que eu vou falar que é pecado. O que é pecado é o que Deus diz que é pecado. Então não adianta a gente ficar mudando para se adequar às outras pessoas, porque segundo o versículo 10, a gente pode tirar que as pessoas estavam mudando o evangelho porque elas queriam adequar e queriam a aprovação das pessoas para aquilo que elas estavam pregando. Mas o evangelho não precisa de aprovação humana. O evangelho é a verdade por si só. A verdade, qualquer coisa que você falar que seja verdade, ela não precisa de aprovação. Ela sendo aprovada ou não, ela vai continuar sendo uma verdade. As pessoas apoiando ou não, vai continuar sendo verdade. E o evangelho é exatamente isso. Ele é a verdade, e a verdade não pode ser mudada, a verdade não pode ser alterada. Então, se Deus está falando, é porque é o evangelho, é porque é a palavra de Deus, e não tem como mudar. E assim como o evangelho não pode ser mudado, quem está em Cristo,
quem segue o evangelho também não precisa de aprovações humanas. A única aprovação que você precisa é a aprovação que vem dos céus, é a aprovação que vem do reino de Deus, é a aprovação de Deus e é a opinião de Deus sobre a sua vida. E muitas pessoas vão falar sobre dar um bom testemunho. Ah, mas eu não tenho que dar um bom testemunho? Como assim a aprovação das outras pessoas não importa? Porque eu preciso ter um bom testemunho, as pessoas precisam ver que eu sou de Cristo. E sim, isso é verdade, a gente tem que dar um testemunho, a gente tem que dar um bom testemunho. Mas algumas pessoas, elas ficam tão preocupadas com isso, tão preocupadas em ser perfeitas para as outras pessoas, em ser importante para os outros, que as outras pessoas olhem para elas e vejam quão boas elas são, que elas colocam o agradar as pessoas acima do agradar a Deus. Então, o bom testemunho, ele é consequência de uma vida que agrada a Deus. Então, quando a gente pensa, eu quero viver uma vida que agrade a Deus, a gente, consequentemente, vai ter atitudes diferentes das pessoas do mundo. E isso vai ser uma consequência. A consequência vai ser o nosso bom testemunho. Então, lá em 1 Pedro 2,12 diz: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles o acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Então a gente precisa ser imitador de Cristo, mas para ser imitador de Cristo, Cristo precisa estar no centro. E assim, dar bom testemunho é uma consequência tão importante da nossa vida que uma pessoa pode ser salva através das nossas ações. As nossas ações dizem muito sobre quem a gente é, sobre o que a gente acredita. Então não faz sentido a gente falar que a gente acredita em Cristo, a gente falar que a gente prega a verdade, que a gente está nos caminhos certos, se todas as nossas ações, tudo que a gente faz é ao contrário daquilo. Então, assim, a gente precisa viver o que a gente prega, porque muitas vezes a salvação de alguém, o conhecer a Cristo de alguém depende de você, depende das suas ações. Porque as pessoas lá fora, elas precisam enxergar Cristo em nós. E muitas pessoas falam mal da igreja, criticam os cristãos, porque às vezes a gente não segue o que a gente mesmo fala. Como a gente pode ser uma igreja que prega o amor de Cristo se a gente não dá amor ao próximo? Como a gente pode falar de empatia se quando uma pessoa está doente, uma pessoa da sua própria igreja, quando o seu irmão, quando o seu amigo está precisando de ajuda, a gente muitas vezes não ajuda, a gente ignora, a gente não se importa. Como a gente pode ser igreja de Cristo sem todo o brilho, a coragem, a ousadia que Jesus tinha? A gente precisa resgatar o caráter de Jesus na nossa vida e na vida da igreja de Cristo, porque é a gente que vai impactar o mundo lá fora. Então, quão importante é a gente coincidir as nossas ações com o que a gente fala. Mas não adianta a gente só ficar preocupado com esse bom testemunho se a gente não se preocupa em agradar a Deus. Porque Deus não está preocupado com as suas ações. Muitas vezes a gente pensa, eu já ganhei a minha salvação, porque eu faço isso na igreja, eu faço aquilo, eu canto, eu toco, eu prego, eu ajudo o pastor nisso, eu ajudo o pastor naquilo. Mas não adianta você fazer todas essas coisas se o seu coração não está em Cristo. Então são duas coisas que caminham juntas. Não adianta ter um bom testemunho, ser perfeito aos olhos da igreja, se no seu coração você não está alinhado com Cristo. E não adianta você agradar a Deus, mas não ter essa consequência que é o bom testemunho. Tá, mas o que nos leva, muitas vezes, a não ouvir a voz de Deus na nossa vida? Primeiro, medo ou insegurança de dar errado. A gente tem essa segurança dos nossos planos, porque a gente está comandando tudo. Quando a gente está na frente do que a gente quer fazer, do que a gente quer falar, das coisas que a gente está planejando para o nosso futuro, se torna muito mais fácil, porque a gente está no controle. Mas imagina você colocar tudo que você tem, tudo que você quer, os seus maiores sonhos, nas mãos
de Deus, sabe? Você deixar de controlar toda a sua vida para deixar Deus controlar. É uma coisa muito complicada, porque e também exige muita fé. Exige muita fé da gente entregar os nossos planos para Deus. Então, quando a gente não está no controle da situação, a gente fica com medo, a gente fica inseguro, e isso muitas vezes faz com que a gente não ouça a voz de Deus. Então, lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Às vezes, o seu plano não vai sair do jeito que você quer, porque Deus tem uma visão muito mais ampla sobre o futuro, sobre o seu sonho, sobre a sua vida, do que você, porque nós somos humanos e nós temos uma visão limitada sobre a nossa vida, sobre os planos que a gente quer conquistar. Mas Deus, ele é infinito, ele sabe tudo e ele sempre quer o melhor pra gente. Então, se você tem sofrido porque os seus planos estão dando errado, porque tudo que você tenta, tudo que você faz não dá certo, não desista. Não desista de ter fé, não desista de adorar a Deus e não tenha medo, porque Deus está cuidando de tudo, de absolutamente tudo para você. E a segunda coisa que faz com que a gente acabe não ouvindo a voz de Deus é a autossuficiência. Então, o que seria a autossuficiência? Seria manter-se por si só, sem precisar de ajuda de ninguém. Então, é como se a gente falasse: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu posso lidar com a minha vida sozinho, eu sei o que eu vou fazer, e eu tenho certeza disso, e ninguém precisa se meter. Então, quando a gente tem essa autossuficiência, quando a gente fala: eu posso, eu vou, eu consigo sozinho, e eu não preciso de Deus, isso acaba bloqueando e fazendo com que a gente não ouça a voz de Deus. Porque nós somos pecadores. E nós erramos muito, todos os dias. E muitas vezes a nossa visão é falha. A autossuficiência faz a gente acreditar que nós somos melhores que os outros, que nós conseguimos sozinhos. Mas se você está vivo hoje, se você está respirando, se você está podendo sair para trabalhar, se você ainda sorri, se você ainda tem motivos para ficar alegre, não é por sua causa, é por causa de Deus. Ninguém tem o controle total sobre a sua própria vida. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14 diz: agora escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. A gente tem visto muitas pessoas morrerem diariamente por conta da Covid, por conta de tudo que tem acontecido. E mesmo que tenha passado 1 ano, ainda a situação está muito complicada. E isso faz a gente refletir que uma hora a gente pode estar aqui e outra hora a gente pode não estar. Porque a gente simplesmente não tem o controle total sobre a nossa vida. A gente não tem o poder de permanecer vivo ou morrer, porque isso está nas mãos de Deus. Deus determina o nosso destino. Deus determina o que vai acontecer na sua vida. Então, esse é um motivo para a gente também não ficar preocupado ou aflito com o amanhã. Viva um dia de cada vez, sabe? Fique feliz no momento que Deus te proporcionar alegria. Mas não esqueça que Deus tem cuidado de tudo. Então, como saber se é Deus quem está falando? Deus usa vários meios para falar conosco, mas tudo precisa ser pautado na palavra de Deus e em seu caráter. Então, algumas pessoas ficam muito confusas ainda e aí elas acabam ouvindo alguma palavra que necessariamente não é de Deus, mas elas pegam isso para elas porque isso meio que faz com que o ego delas fique cheio. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente acha que são um sinal de Deus para a nossa vida, que é algo de Deus para a gente. E muitas vezes é uma armadilha do inimigo para tentar te enganar, para tentar fazer com que você saia do caminho que Deus preparou para você. Então, tudo o que falarem para você, seja uma profecia, seja um sinal que você achou que era de Deus, sempre
Fique atento à palavra de Deus e ao caráter de Deus. Porque tem muitas coisas que as pessoas falam como se fosse Deus. Muitos falsos profetas, muitas pessoas que necessariamente não é a palavra de Deus. Então, o primeiro modo e o principal modo que Deus fala com a gente é através da Bíblia. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, a Bíblia, ela é como se fosse um manual de sobrevivência do cristão. Tudo que a gente precisa fazer, a forma como a gente precisa se portar, quando a gente estiver enfrentando uma situação difícil, Deus fala através da sua palavra. E Deus pode usar um personagem da Bíblia que talvez enfrentou uma situação parecida com o que você está enfrentando para falar no seu coração. Por isso que a gente precisa ter uma rotina de estudo da palavra, a gente precisa dedicar um tempo do nosso dia para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Porque algumas vezes a gente só quer falar. A gente só quer falar para Deus, desabafar e esperar que... Mas a gente não quer escutar a voz dele, a gente não quer escutar a resposta. E a resposta de Deus, ela não cai do céu. Não é uma coisa que, nossa, brotou aqui do nada. Não. Deus vai falando através das mínimas coisas do nosso dia a dia. Às vezes um versículo que você leu na página do Facebook, ou no Instagram, ou status, ou uma pregação online do pastor, ou de outro irmão, ou um vídeo que você viu que falou muito no seu coração. Então, às vezes a gente precisa abrir o nosso coração, porque muitas vezes a gente fica fechado para a voz de Deus. A gente fecha o nosso coração endurece, e aí a gente não tem mais o mesmo ânimo para ouvir a voz de Deus. A gente precisa pedir todos os dias para que o Espírito Santo renove as nossas forças, para que a gente possa ficar ansioso para ouvir a palavra, ficar ansioso para estudar, ter fome mesmo e sede da palavra de Deus. Os anos passam e aí a gente vai frequentando a igreja e a gente vai relaxando aos poucos. Mas a gente não pode relaxar. A gente precisa continuar marchando e caminhando para que a gente possa conhecer cada vez mais de Deus. O segundo modo que Deus usa para falar com a gente é o Espírito Santo. Lá em João, capítulo 14, versículo 26, diz: Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Então, nesse versículo já fala, o Espírito Santo é o Auxiliador. Então, ele que nos lembra do que a gente estudou, do que a gente leu, ele que ensina muitas coisas e faz com que a gente possa refletir sobre o mundo à nossa volta. E lembrar das palavras que Deus nos diz, dos sinais, das formas que Deus falou. E o terceiro modo que Deus fala é através de outras pessoas. Mas, como eu disse, a gente precisa ficar muito atento a esse modo, porque muitas pessoas são muito mal intencionadas. A Bíblia fala que no dia da vinda de Jesus, muitas pessoas que fizeram isso, fizeram aquilo, vão chegar para o mestre e vão falar: mas, Senhor, eu fiz isso em seu nome, eu fiz aquilo em seu nome, mas o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, a gente precisa ter muito cuidado e ficar atento ao tipo de coisa que a gente está ouvindo, porque nem sempre quem diz que veio em nome de Deus, realmente veio em nome de Deus. Então, lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, diz que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Então, aí que está a importância da gente prestar atenção nos cultos, nas palavras e ficar atento a cada sinal, a cada momento, porque Deus pode falar com você. O quarto, que é um exemplo, é que Deus, por exemplo, usou uma jumenta para falar com Balaão. Às vezes Deus pode usar a natureza para falar com você, para você perceber a grandeza de Deus. Então, a natureza, ela mostra o quão Deus é vasto, o quão Deus é perfeito. Então, a gente precisa estar sempre atento a esses mínimos detalhes da nossa vida. Ouvir a voz de Deus versus ouvir a voz do inimigo. Existem dois personagens na Bíblia que tiveram destinos diferentes, mas cometeram
o mesmo ato. Judas e Pedro traíram Jesus. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata e Pedro negou Jesus 3 vezes. Os dois traíram o mestre. Mas a diferença não está no pecado deles, até porque os dois cometeram o mesmo pecado. Mas a diferença está no que eles fizeram depois de cometerem esse pecado e qual voz eles ouviram. Então, lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 3, está citado o destino que Judas levou. Então, quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus. Mais para frente, vai falar que os líderes judeus não aceitaram de volta essas 30 moedas. Então, Judas jogou no templo, simplesmente saiu dali e acabou se enforcando. E teve um destino, um fim muito trágico. Mas o que aconteceu com Judas nesse momento? A própria Bíblia fala que ele sentiu remorso. E remorso é bem diferente de arrependimento. Então, quando a gente peca, o que o inimigo quer que a gente sinta não é arrependimento, é remorso. É quando a gente sente que a gente não vale nada, que Deus nunca vai aceitar a gente de volta, porque a gente pecou, porque a gente está errado, que a gente é uma vergonha e que a gente tem que fugir de Deus. E o remorso acaba com a gente, faz com que a gente morra espiritualmente. E é essa a voz que o inimigo coloca na nossa cabeça, para que a gente se sinta um lixo e para que a gente não volte para os braços de Jesus. Mas Pedro foi bem diferente. Pedro não sentiu remorso. Depois de pecar, ele chorou amargamente. E mais para frente, ele se encontrou com Jesus e foi perdoado. E depois foi muito usado por Deus. Quando a gente peca, a gente não pode dar ouvidos ao que o inimigo quer que a gente acredite. Que a gente não pode voltar para Jesus, que Jesus não nos aceitaria. A gente precisa pedir para que o Senhor coloque o verdadeiro arrependimento. Porque o arrependimento não é um sentimento simplesmente. É uma ação. Quando a gente está arrependido, a gente não volta a cometer os mesmos erros. Pedro errou. Pedro negou Jesus. Mas assim que ele teve a oportunidade de se encontrar com o mestre, a gente tem aquela cena em que Jesus pergunta para Pedro se ele o ama. E Pedro responde que sim. Então Jesus fala, apartai as minhas ovelhas. Então, a gente precisa fazer como Pedro. Na primeira oportunidade, mesmo que a gente erre, a gente precisa voltar para os braços de Jesus, com arrependimento verdadeiro. Porque essa é a voz de Deus que a gente precisa escutar quando a gente erra. Não a voz de um remorso que vai nos corroendo e nos mata espiritualmente. Por que é melhor ouvir a voz de Deus? Lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Como eu disse, às vezes as coisas acontecem, nós perdemos pessoas, a gente perde o nosso emprego, ou alguma coisa que a gente queria muito, o nosso sonho não dá certo, e a gente não entende o porquê. E a gente tinha entregado isso nas mãos de Deus, mas a gente fica pensando, Senhor, eu pedi tanto, eu orei tanto, eu me dediquei tanto, sabe? Por que que o Senhor não fez um milagre na vida da pessoa que eu estava pedindo para ser curada? Por que o Senhor não me manteve naquele emprego que eu tinha pedido para o Senhor? Mas a gente precisa ter uma fé que vai além das nossas decepções, porque a gente não entende o porquê isso acontece. Mas Deus entende. E nós somos filhos. Deus não tem planos para destruir a sua vida. Deus não tem planos para acabar com a sua história. Aqui fala, Deus quer que você prospere. Deus quer dar planos para você, quer dar esperança. Então não fique chateado porque uma coisa não deu certo. Continue entregando os seus desejos, os seus sonhos, os seus planos nas mãos de Deus. Continue orando. Não perca a fé. Porque através de alguma coisa que triste que aconteceu na sua vida, Deus pode usar a sua vida para falar com outras pessoas.
Lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos e no que nós imaginamos. Se você julga que os seus planos já são bons, já é tudo que você quer, o seu sonho, Deus tem coisas maiores, muito maiores. Então essa é uma palavra que traz esperança e que traz ânimo. Porque quando a gente entrega os nossos caminhos para Deus, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente sabe que coisas sobrenaturais podem acontecer. Que coisas que a gente nunca imaginou fazer ou falar, lugares que a gente nunca imaginou estar, podem acontecer na nossa vida. Não desvie de caminho. Então, quando mudamos a rota dos planos de Deus e não ouvimos sua voz, ficamos sujeitos a passar por coisas que podiam ser facilmente evitadas. A gente tem um exemplo que foi Abraão. Abraão não confiou completamente em Deus naquele momento e decidiu ir ao Egito. Então ele inventou mentiras relacionadas à sua esposa, a Sara, causando doenças horríveis para o rei e a sua família. Se Abraão tivesse confiado em Deus, tivesse ouvido a voz de Deus naquele momento, ele não teria que passar, ele teria evitado todos esses danos para a família do rei e não teria causado nenhuma confusão. E às vezes acontece a mesma coisa com a gente. A gente teima de escolher ouvir a nossa própria voz e não a voz de Deus, e a gente passa por coisas que Deus nem queria que a gente passasse por falta de fé da nossa parte, por não querer ouvir a Deus. Então, não se aventure em caminhos que Deus não pediu para você ir só porque você julga que é mais seguro. Porque nem sempre é mais seguro. Você pode enfrentar uma batalha muito grande, pode perder coisas que, quem sabe, você conquistou por conta da sua desobediência a Deus. Então, na dúvida, se o caminho de Deus parece arriscado e o seu caminho parece seguro, escolha o caminho arriscado. Porque eu tenho certeza que mesmo que você estiver no caminho arriscado, no caminho que você pode passar por alguma coisa, quem sabe, difícil, Deus vai estar te guardando. Mas se você desobedecer, Deus pode não estar te guardando como Ele te guardaria no caminho correto, se você estivesse obediente a Ele. Essa história está lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 10 até o versículo 20. E também tem outro exemplo de Moisés. Moisés também não confiou completamente em Deus. Então, ao invés de ele só dar ordem à rocha, como Deus pediu, para que saísse água, né, da rocha, era só para ele dar a ordem. Ao invés disso, ele bateu o bastão e teve que lidar com consequências de não ver a terra prometida. Essa história está lá em Números, no capítulo 20, no versículo 6 até o 13. Confie em Deus, não tome atitudes e decisões precipitadas, porque você pode arcar com grandes consequências depois disso. Se Deus está te levando por um caminho, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado, continue ouvindo a voz de Deus, continue indo nesse caminho, porque senão você pode lidar com várias consequências que você não lidaria caso você estivesse nos caminhos de Deus. E para finalizar, ouvir a voz de Deus faz você fazer coisas que nunca imaginou. Nesse exemplo, eu fiquei meditando muito na história de Davi. Porque os próprios irmãos duvidavam de Davi, o próprio Golias caçoou de Davi. E às vezes a gente está num caminho, a gente está conquistando as nossas coisas, e as pessoas que estão próximas da gente, ou os nossos conhecidos, enfim, as pessoas à nossa volta, não acreditam no nosso potencial. Não acreditam que a gente pode fazer aquilo. Não acreditam que Deus está conosco, que Deus está naquele plano que Ele preparou para a gente. Às vezes a gente parece tão pequenininho, perto das circunstâncias, perto das outras pessoas. Às vezes as pessoas, você está sentado no último banco da igreja e todo mundo da igreja te olha como se você fosse a pessoa quietinha, a pessoa que não tem capacidade. E Deus pode levantar você para fazer grandes coisas, porque Deus escolhe
coisas loucas para confundir os sábios. Então aquela pessoa que pode parecer a mais fraca, a que não consegue, a que não vai, pode se transformar em um grande servo de Deus, uma pessoa muito usada. E se você tem promessas para a sua vida, se Deus fala que você vai fazer tal coisa, que você vai pregar em tal lugar, que você vai pregar para nações, que você vai evangelizar nações, mas todo mundo à sua volta diz que você não pode, ouça a voz de Deus. Não deixe ser brecado pela voz das pessoas falando que você não pode. Porque muita gente duvidou do que Davi podia fazer, muita gente duvidou que Davi podia derrotar Golias. Mas Davi não deixou se abalar por essas pessoas. Então, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 45, diz: Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Então, Davi naquele momento só ouviu a voz de Deus, só foi seguindo o que Deus colocou no coração dele. Se ele tivesse dado ouvido para o que os irmãos dele estavam falando, até tivesse se deixado intimidar porque Golias estava falando para ele, ele não ia conseguir derrotar, mas ele foi com fé em Deus. Nós precisamos ter fé para que a gente possa seguir e ouvir a voz de Deus, sem medo, sem anseio, sem insegurança, apenas acreditar, porque com certeza se você ouvir a voz de Deus para a sua vida, muitas coisas, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Jesus é um exemplo muito grande disso, porque muitas pessoas não entendiam o ministério de Jesus, não entendiam o que ele estava fazendo ali, não entendiam as ações que ele tomava muitas vezes, mas Jesus não se deixava bater por que as pessoas estavam falando, até mesmo por que os discípulos estavam falando. Ele ouvia a voz de Deus. Se Deus estava pedindo para ele fazer tal coisa, ele ia lá e fazia. A gente precisa ser ousado, porque foi isso que Jesus foi. Jesus foi ousado quando ele pregou para as pessoas. Jesus foi ousado quando ele debateu com os mestres da lei. Jesus foi ousado em todo o ministério dele. Então a gente não precisa se abalar com a crítica das pessoas se a gente está fazendo o que Deus espera que a gente faça. A gente simplesmente precisa fazer. Porque muitas pessoas não vão entender, mas no dia que Jesus voltar, elas com certeza vão entender o que aconteceu, por que a gente fez isso, por que você fez isso. Então não se preocupe, não se deixe abater e não se deixe separado por ninguém. Só siga a voz de Deus. E eu queria agradecer a oportunidade e queria fazer uma oração para finalizar essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento, Jesus. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que escutou essa mensagem. Que cada um possa ser ministrado por essa palavra, Senhor. Que o Senhor vá de encontro a cada coração ferido, Jesus. A cada pessoa que tem sofrido, Senhor, nesses tempos difíceis. E que a gente possa não dar ouvidos à voz do inimigo, à voz das pessoas, à nossa própria voz. Para que a gente possa dar ouvido só à voz do Senhor, Jesus. Que nós possamos cumprir o nosso chamado, cumprir o que o Senhor pediu para a gente fazer aqui nessa terra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está na sua casa. Que nós possamos ser servos, Senhor, e exercer o nosso ministério para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém.